Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quinta aliada para Shah Shoftim, que está no livro de Devarim, capítulo 18, versículo 14, até o 19, versículo 13. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Pois as nações que herdarás seguem prognosticadores e agoreiros, mas a ti, Deus não permitirá fazê-lo. Profetas como eu, Deus fará surgir no meio de teus irmãos em todas as gerações e os ouvirás, pois pedistes a Deus em Horebe. Não voltarei a ouvir a voz do nome, meu Deus, e não verei mais este grande fogo para que não morra. E Deus disse que fizestes bem em assim optar, e que fará surgir profetas que falarão conforme suas palavras, conforme ele ordenar. E aquele que não obedecer às palavras que o profeta falar em nome de Deus, terá que lhe prestar contas. Mas o profeta que disser coisas que Deus não ordenou, ou falar em nome de outros deuses, morrerá. E se perguntardes em vossos corações, como saberemos que Deus não falou isto? A resposta é: quando as coisas faladas não acontecerem. A esse profeta não temerás. Quando Deus exterminar as nações em cujas terras morarás, separarás a área em 3 partes e construirá em cada uma delas uma cidade de refúgio e facilitarás os acessos às mesmas. E essas cidades se constituirão em refúgio para o homicida involuntário, que não odiava sua vítima, para que ele possa ali viver. Aquele que for cortar lenha na floresta com seu próximo, e sua mão resvalar no machado, e o ferro deste se desprender do cabo, e atingir seu companheiro, e este morrer, deverá ir para uma dessas cidades de refúgio e viverá, para que o vingador do sangue não o alcance e o mate, pois ele não merece, já que não odiava sua vítima, nem ontem, nem anteontem. E quando Deus alargar tuas fronteiras, conforme jurou a teus pais, e te der toda a terra que se prometeu a dar, quando cumprires todos os mandamentos que te ordeno, amando a Deus e andando em seus caminhos, acrescentarás 3 cidades além destas, para que não seja derramado sangue inocente em tua terra, e não haja sangue sobre ti. E se um homem odiar seu companheiro e lhe armar uma cilada e o matar, e fugir para uma dessas cidades, os anciãos de sua cidade enviarão alguém para retirá-lo de lá, e o entregarão ao vingador de sangue e será morto. Não o olharás com piedade e vingarás o sangue inocente de Israel, e será bom para ti. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato toratemet v'chayol natan b'torreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Os profetas, mais do que prever o futuro, deveriam ser os portadores da voz de Deus para o povo, como Moisés. Por terem um contato mais explícito com Deus, era sua missão, entre outras, orientar os governantes para que fizessem a vontade divina e assim conduzissem o povo pelos caminhos certos. Hoje em dia, a maioria das pessoas não dão muito ouvido a esse tipo de pessoas, apesar dela existir. Mas, na era messiânica, o profeta maior se revelará e as coisas funcionarão como Deus quer. Quando Deus concordou com os pedidos dos filhos de Israel, ele sinalizou que não é para acreditar em pessoas que dizem que ouvem Deus como se ele fosse uma pessoa. A tendência do ser humano é acreditar somente naquilo que seus sentidos podem detectar, ver, ouvir, apalpar, etc. Muitos têm dificuldade para acreditar num Deus sem forma, que não é possível perceber pelos sentidos, mas sim pelas suas obras. É um grande teste acreditar em Deus invisível. Já que os verdadeiros profetas repetem as ordens divinas, não obedecê-los equivale a não obedecer a Deus. Quem não obedece a Deus terá a chance de se justificar perante Ele e o que não quer dizer que será absolvido. É o julgamento após a morte, que cada um deverá enfrentar. Levar pessoas a acreditarem em coisas falsas é mais do que isso.
Aproveitar-se da ingenuidade dos outros para tirar proveito próprio, como, por exemplo, o dízimo, presentes, sexo, etc., se constitui em algo gravíssimo perante Deus. Esta pessoa deverá ser morta para não provocar mais danos. Não se deve acreditar imediatamente naquele que se diz profeta, a menos que ele demonstre ter autenticidade. E isto deve ser feito imediatamente, não só através de milagres, mas sim através de previsões acertadas e citações de leis divinas. Muito cuidado para não ser levado por pessoas que falam de modo convincente, exija ação e provas. Essas cidades deveriam servir de refúgio aos homicidas involuntários. Deus leva em consideração que os parentes e amigos das vítimas estejam muito irados e possam vir a matar inocentes sem esperarem por julgamento. E para que se pudesse chegar logo a essas cidades, era vedado colocar obstáculos nas estradas, bem como era necessário sinalizar adequadamente os caminhos a seguir. Não se deve colocar obstáculos à justiça. O fato de ir cortar lenha com o próximo indica que conviviam pacificamente, não havendo inimizade entre eles. O fato do ferro se desprender do cabo do machado indica que o mesmo não estava preso como deveria. Poderia machucar qualquer pessoa. O fato de ter atingido o companheiro foi determinado por Deus. O fato de ter havido uma certa negligência na manutenção do machado justifica o homicida involuntário ter que se refugiar e aguardar, na cidade escolhida, o momento de reassumir a liberdade. O importante é que ele não tinha intenção de matar ninguém. Os cuidados com a justiça devem estar sempre presentes, acompanhando a evolução da sociedade, nunca piorando a situação daqueles que necessitam de proteção. Os assassinatos, mesmo que individuais, repercutem como cometidos pela comunidade. A sociedade tem a responsabilidade pela comunidade. A sociedade tem a responsabilidade de educar os seus membros de modo a não cometerem assassinatos e, caso cometam, castigá-los exemplarmente, sob pena de ser considerada conivente. Sempre haverá os espertos que querem enganar a sociedade e procuram burlar a lei, encontrando nela uma brecha. Quando essas pessoas são descobertas, é preciso que os anciãos, que simbolizam a sabedoria e a ponderação, tomem a iniciativa de promover a justiça, desmascarando-as e as levando para serem castigadas. Os jovens podem ser vítimas de algum ímpeto de fazer justiça com as próprias mãos e cometerem algum ato comprometedor. Ações que requerem ponderação devem ser tomadas por pessoas experientes e não por aqueles que se deixam levar facilmente por fatores emocionais. A piedade é um sentimento nobre, mas não pode ser usada indiscriminadamente. Isto pode gerar impunidade e, consequentemente, um mal para a sociedade. Por exemplo, deixar um serial killer à solta é propiciar mais mortes de inocentes. Para refletir, desconfie daqueles que sabem falar bem em público. Analise o conteúdo de sua fala à luz das leis divinas e afaste-se de quem quer desviar você delas. Acredite mais em quem age do que em quem fala. Não engane o próximo, não tire proveito de sua ingenuidade. Deus a tudo observa e abomina energicamente essas atitudes. Lembre-se, você terá de prestar contas de seus atos a Deus num julgamento após a sua morte, e lá não haverá jeitinhos. Cuide bem de suas coisas para evitar possíveis acidentes provocados por elas. Não dificulte a justiça e proteja aqueles que correm o risco de serem injustiçados. Não tenha piedade de quem não merece, à luz das leis divinas. E para exercitar, aquele que dirige um automóvel embriagado e em alta velocidade e atropela um desconhecido pode ser considerado um assassino involuntário? Explique. Participe e deixe abaixo a sua resposta. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!